Olá! No Estúdio P-News de hoje, nós vamos abordar a importância da fibra ótica na expansão da banda larga e dos serviços de tecnologia no Brasil. A banda larga fixa e móvel formam uma infraestrutura que vai viabilizar inúmeras inovações na economia brasileira. A indústria, por exemplo, já adota o conceito de internet das coisas. A área de serviços tem se mostrado altamente dependente dos aplicativos. E os bancos, sempre citados como referência na tecnologia, são vitrine nacional de inovação. No nosso debate de hoje, nós contamos com representantes da indústria de fibra ótica e da área de serviços de tecnologia. Neste encontro, nós contamos com a participação de Eduardo Venturini, gerente de suporte da CommScope, Celso Mochizuki, gerente de vendas da Furukawa, Tiago Santos, diretor de tecnologia da B2On, e Cláudio Santos, gerente de infraestrutura da B2On. Para iniciar o nosso debate, eu gostaria que vocês comentassem qual é a importância da fibra ótica hoje nos serviços de banda larga fixa e móvel. Tecnicamente falando, hoje nós temos várias possibilidades de ter serviços de banda largas disponíveis para o usuário. Mas se formos analisar a evolução e a facilidade, o melhor meio realmente é a fibra, né? Não faz sentido eu criar hoje uma estrutura nova de tecnologias de par metálico, cabos coaxiais ou rádio, porque existe uma limitação técnica, né, e até na forma de implementação. Então a fibra hoje, visto a explosão que a gente está vendo de banda, é a forma mais fácil e mais prática de se ter banda larga para o usuário, né? Então me lembro bem, meus colegas aqui também devem lembrar bem, que há uns 10, 12 anos se falava, não, fibra ótica em casa, impensável, para que tanta largura de banda? Hoje todos já sabem, é comum, né? Nós temos várias operadoras, vários provedores que fornecem a banda larga em fibra para a gente e que abre um universo de possibilidades de transmissão, né? Então, tanto para a parte fixa quanto a parte móvel, a fibra ótica hoje é essencial. Qualquer sistema que não pense nisso não deve ter uma longevidade muito grande. Somente 50% das residências hoje tem internet. E a internet que existe nessas residências, 65% dos acessos são até 12 mega, que é uma velocidade bastante baixa e que possivelmente teria dificuldade para que as novas tecnologias, principalmente os serviços de vídeo, que é hoje o que está drivando o consumo de internet, serviço de OTT, Netflix, YouTube, etc., consigam ser atendidos por essa demanda. Do ponto de vista de móvel, de celular, alguns estudos dizem que somente 30% a 40% das antenas de celular que existem hoje no Brasil são atendidas por fibra. O restante é ainda atendido por rádio. Então, com a evolução desses serviços de vídeo, cada vez mais essas antenas vão ter necessidade de ter uma banda maior. E aí entraria a fibra, juntamente com as novas tendências de 5G, etc. Do ponto de vista corporativo, Tiago, qual é a importância da fibra ótica? No ambiente corporativo também não é diferente, né? Então, as empresas elas buscam uma competitividade e essa competitividade está cada vez mais atrelado no nível de tecnologia que elas utilizam. Então, é um desenvolvimento de um software cada vez mais robusto, de aplicativos que vão rodar num smartphone, e isso vai cair dentro de uma infraestrutura, e essa infraestrutura ela tem que dar vazão. Então, hoje o meio que consegue levar para as empresas, para os data centers, para os grandes, para os médios, para os pequenos, é realmente a fibra ótica, né? A fibra ela consegue levar com qualidade uma transmissão para que aquele serviço chegue lá na ponta de forma satisfatória para as empresas atingirem aquele objetivo realmente. A gente tem segurança, qualidade de serviço e preço. Cláudio, preço é relevante? É um fator que estimula o uso de fibra ótica? A fibra ótica está tão dentro do nosso contexto hoje que as operadoras elas instituíram uma sigla, FTTH, que é a
a fibra ótica na casa das pessoas, né? Fiber to the home, né? Uhum. E isso virou um serviço, né? E para chegar na casa das pessoas, ele tem que ser um serviço acessível. Ele não pode ser um serviço caro. E desmistificou realmente. Fibra ótica hoje já não é a fibra ótica, como disse nosso amigo da Conscope. Há um tempo atrás ela era algo caro. Hoje ela já não é mais algo tão caro assim. Ela consegue chegar, as operadoras conseguem dispor fibra ótica na casa das pessoas. Qual é o atual cenário de uso de fibra no Brasil? E eu gostaria que vocês comparassem com referências internacionais, como a China, Estados Unidos e outros países. Alguns países, como Singapura e outros países da Ásia, a banda larga nesses países atinge índices, banda larga ou com fibra normalmente, atinge índices de penetração de 80%. Né? No Brasil nós temos em fibra, segundo os dados da Anatel, 8%. Então, 8% dos acessos no Brasil são feitos em fibra. O restante utilizam outras tecnologias, VDSL, par metálico, cabo, enfim, coaxial, etc. E com o passar tem uma tendência da gente crescer isso rapidamente. Eu acho que hoje a questão dos provedores de internet, como nós comentamos, hoje já representam talvez 50% da demanda de fibra no Brasil, e com uma tendência de crescimento, além de outros, das próprias operadoras que estão investindo nas suas redes de fibra, nos projetos de FTTH, como nosso colega comentou, e eu acho que esse é o caminho. A gente imagina um crescimento de 10% a 20% ao ano na demanda de fibra, mas isso vai depender muito de dois fatores. Um fator tecnológico, ou seja, o que vai drivar a questão da fibra são os serviços. Uhum. Então, serviços, hoje nós estamos falando de serviços basicamente de vídeo, OTT, etc. Mas a médio prazo, eu acho que devem entrar novos serviços, como a questão do 4K, 8K, vídeo em 4K, 8K, a questão a própria questão do cloud para serviços corporativos. E num horizonte maior, a questão do IoT, ou seja, da internet das coisas, todos os dispositivos, não mais as pessoas, mas os dispositivos vão estar conectados na internet. E mais recentemente, eu vi algumas pesquisas que falam que o carro autônomo vai representar algo como 50% do consumo de banda de internet no mundo. Ou seja, um carro autônomo dirigindo por 8 horas, ele vai consumir 4 terabytes de banda. Isso é 4.000 gigabytes. Um carro. Esses números 8% e 80% me chamaram muito a atenção. Porque o que um país que tem 80% de fibra está fazendo do ponto de vista de negócios e da sociedade que a gente não pode fazer? Qual é o nosso atraso, o nosso nível de atraso? Tem uma questão fundamental, que são as políticas públicas de incentivo. Esses países que foram por esse caminho certamente tiveram algum tipo de diretriz pública ou uma política pública para chegar nesse patamar. Você pega o caso do Uruguai, por exemplo. O Uruguai, a operadora estatal de telecomunicações definiu que iria passar fibra em 100% das residências do país. Então, assim, é uma política pública. Tá? E isso tem acontecido. Tem a questão, como eu comentei, da própria demanda dos novos serviços. Acho que isso vai acontecer naturalmente, né? E basicamente acho que é isso. Realmente isso é importante porque quando você tem uma rede óptica, que um incentivo, um plano do governo, o que você tem? Isso habilita serviços, né? Então,
você tem uma série de critérios, tudo bem, o Brasil é um país muito grande, dimensões continentais, tem certas dificuldades, tem situações espalhadas, mas quando você trabalha numa rede ótica, como esses países, você começa a implementar novas tecnologias de forma muito mais rápida, porque elas demandam mais largura de banda e demandam menos atraso, menos latência. Então, para a implementação de 5G, para a implementação de internet das coisas, essa banda larga é essencial. Nós vemos vários fabricantes em vários países, então na Europa você tem eles esticando o cabeamento de cobre para 100 megabits, para 500 megabits, as distâncias mais curtas, mas isso vai ter um limite. Nos Estados Unidos, as operadoras mais antigas esticando a rede ótica, tentando favorecer a rede metálica, levando o ótico até mais próximo dos usuários. Os mais novos já investindo em rede ótica, já pensando nisso. Então é importante realmente porque você aumentando a penetração da rede ótica, você implementa novos serviços de forma muito mais rápida e muito mais fácil. E aí isso se converte em vantagem competitiva também para o país, porque investimentos externos, investimento em data centers, aí o Thiago e o Claudio podem até expor um pouco mais a respeito disso, porque se você tiver realmente banda disponível, serviços de data centers, ou serviços de cloud, ou transformação digital, que as pessoas gostam muito das empresas, transformação digital, acontece de forma muito mais rápida, né, muito mais fácil. A fibra ótica, ela é o meio de comunicação hoje mais confiável e que tem não sofre com tanta sensibilidade como nenhuma outra. Então, um país que não tem uma política ou não olha para essa infraestrutura, assim como as outras que a gente sabe, não consegue também expandir para a sociedade outros serviços também essenciais. A gente está vendo um movimento grande e que já é realidade, que é o cloud computing, que impulsionou a internet das coisas. Então, fazer um dispositivo se conectar com outro, um carro, como o Celso falou, enviar informação para a sua montadora ou para a sua concessionária, não seria possível se não tivesse um data center, se não tivesse um caminho para levar essa informação em tempo real, ser trabalhada e devolvido para o carro. Então, países que estão aplicando políticas nesse sentido e desprendendo uma atenção, olhando com uma outra ótica para esse sentido, vai disparar com certeza na frente do desenvolvimento desse tipo de aplicação. Isso logo chega para uma sociedade, isso logo chega para uma consulta que você consegue fazer da tua casa, através de uma televisão que tem um vídeo, ou você até mesmo agendar alguma coisa. Então, isso vai chegar com certeza na ponta e tem esse ponto realmente do incentivo do país como sendo realmente um investimento em infraestrutura. Eu acho que hoje o que a gente tem visto você tem diversos municípios, creio que a grande maioria dos municípios, em maior grau ou em menor grau, tem algum tipo de estrutura de redes óticas implantadas, seja para interligação de órgãos municipais, escolas, alguma coisa de saúde, mas o que vem pela frente, eu acho que é mais que isso. Nós estamos falando de cidades inteligentes, nós estamos falando de internet das coisas. Então, o que é bastante comum acontecer é você ter redes óticas de saúde, que interligam os órgãos de saúde do município, você ter outras redes no trânsito, outras redes para educação, e você não consegue juntar esses dados e conseguir ter alguma informação que possa se transformar em ação em benefício do cidadão. Então, aí essa é a grande diferença que quando a gente fala de cidades digitais e cidades inteligentes, que é basicamente você coletar essas informações, processar essas informações, e aí entra cloud, entra big data, etc. E a partir disso tomar ações, independente de ter pessoas operando para tomar essas ações, e transformar isso em ações para o cidadão. Então, hoje, acho que a realidade que já existe, nós estamos falando de controle semafórico, nós estamos falando de câmeras, nós estamos falando de catracas eletrônicas, nós estamos falando de iluminação inteligente, mas isso tudo é uma parte só do que a gente chama de cidade inteligente. Junto com isso, para o futuro,
nós vamos ter os dispositivos, os eletrodomésticos conversando na internet, nós vamos ter o som ambiente da sua casa conversando, nós vamos ter sistemas de alarme, tudo isso integrado na mesma plataforma, e isso vai mudar a vida das pessoas. Né? Nós participamos há muitos anos atrás, acho que até uns 15 ou 20 anos atrás, de um projeto aqui em São Paulo, na estação na Luz, né, no bairro da Luz, que era o que foi implementado em Fortaleza, que era um corredor digital, uma cidade digital, ou pelo menos um pedaço dela digital. E o impacto do projeto, para que ele até hoje não saísse do papel, foi exatamente a parte política da coisa. Né? O interesse político em te liberar aquele espaço para você poder passar aquela fibra ótica, porque o subterrâneo é do município, o aéreo não é do município, o aéreo é de uma operadora, que ela hoje foi privatizada, que é dona do poste. Ela também tem dutos que passam próximo àquela localidade ou àquela casa, que me dá o acesso àquele ponto, só que ela me cobra para fazer aquele acesso. E se ela vê que o projeto é bom, ela não vai deixar que eu passe. Então, tudo isso impacta nesse número de 88%. Entendeu? Infelizmente, impacta. Me parece que agora está tendo um movimento na esfera federal para fazer com que esse número se modifique, porque, como o nosso amigo falou, realmente o nosso país ele é continental, mas a fibra ótica ainda não vai chegar em muitos lugares aqui, embora exista o desejo. A fibra ótica no Nordeste, eu acho que até tem um pouco mais até do que aqui, pelo interesse turístico e por toda aquela faixa litorânea que o mundo inteiro vem visitar. Então, aquela fibra ótica que hoje está lá, ela é nossa, mas ela não é para nós ainda. Ela é para o turista que está acostumado lá fora a usar a fibra ótica para tudo e ter essa velocidade para tudo. Então, quando esse interesse mudar, eu acho que, com certeza, o Brasil vai estar num nível aí de demanda e de uso dessa infraestrutura ótica e dessa infraestrutura de banda larga bem competitiva no mercado internacional. Por que é importante a chegada dos cabos submarinos aqui no Brasil, principalmente nessa região? O que vai mudar para a sociedade e para a economia brasileira? Hoje a internet, na verdade, a conexão, o que acontece muitas das vezes? Ela sai do Brasil, vai se conectar nos Estados Unidos, mesmo que você tenha que ter um acesso na Europa. Então você acaba se criando, primeiro, o fluxo passa todo pelos Estados Unidos. Ou algumas vezes você tem que passar por lá e você tem que ir para a Europa. Então você tem essa velocidade para implementar novos serviços. O que nós precisamos? Velocidades, tempos. Então, com essa tendência das empresas a tirar, vamos chamar, o data center de dentro de casa, levar para a nuvem ou ter serviço de colocation, qualquer coisa que seja nesse sentido, o que você tem? Você precisa ter disponibilidade, você precisa ter o data center em si. Então, empresas visam esse tipo de aplicação também. Né? Então, qual que é a preocupação deles? Não, eu vou colocar ali, eu tenho menos latência, tenho serviço, porque quando eu tiro alguma coisa de dentro de casa e levo para outra, eu tenho que garantir o quê? Que o nível de serviço que eu tenha seja basicamente o mesmo. Né? E como a gente vai ampliando a base de dados, que antigamente a gente tinha poucos dados. Hoje tudo numa empresa é informação. Imagine uma multinacional, um banco. O banco ainda tem, lógico, tem critérios, mas, ou vamos usar uma empresa de grande porte, que usa um CRM que não está alocado no Brasil, está nos Estados Unidos ou está na Europa, ou pior, está na Ásia. O seu demorar 10 nanosegundos, 100 nanosegundos para ter acesso àquela informação, acaba perdendo tempo. Ou bolsa de valores, esse tipo de informação. Então, essa concentração, novos caminhos, ajudam também a reduzir esse tipo de coisa. Os data centers, eles são consumidores de fibra internamente e externamente. Eu gostaria que vocês explicassem esses conceitos. As tendências de outsourcing, terceirização, as empresas migrando para cloud computer ou colocation, que seja, eles migram para dentro do data center. Então, os data centers têm que estar preparados para quê? Várias conexões de altas velocidades para atender os usuários deles. Então, e aquilo, né? Nós estamos presentes em vários data centers no Brasil, de grande porte, e há 2 anos se falava, não, eu tenho meus links de 10 gigabits por segundo e estavam todos bem. O ano passado, trabalhamos alguns projetos de 40 GB em interligação dentro do data center e hoje já estamos trabalhando em 100. Então, não está passando um ano inteiro e os clientes de data center já estão migrando
de 10 para 40, 40 para 100 e quem sabe daqui a pouco eles começam a falar de 400. Isso. Né? E não tem jeito, isso demanda fibra. Todas as conexões demandam fibras. E a própria tecnologia para melhorar a performance está consumindo muito mais conectividade entre equipamentos do que se tinha no passado. Então, internamente, esse é o grande motivador do consumo da fibra ótica. Externamente, aí você tem os links entre os data centers, né? Que aí você tem que replicar data center, garantir segurança, disponibilidade, uma série de outros requisitos. Cada vez mais você vai necessitar de segurança entre esses data centers e conectividade. Além disso, do ponto de vista interno aos data centers, a questão da evolução das interfaces que existem nos equipamentos, nos storages e nos switches, está propiciando e facilitando a questão da infraestrutura ceótica, que propicia você ter uma redução do espaço. Com isso, o metro quadrado no data center tem um valor altíssimo, então você consegue uma redução da infraestrutura, uma redução dimensional, uma maior eficiência energética e um menor aquecimento. Então, tudo isso leva a essa migração para a fibra ótica. O fato de internet das coisas estar crescendo rapidamente, a gente vai começar a ver outros investidores, outros consumidores de fibra, como hospitais, como hotéis. Como é que vocês veem isso? A internet das coisas, assim como a computação em nuvem, que realmente trouxe, né, impulsionou o desenvolvimento da internet das coisas, faz com que apareçam novos provedores de serviço, né? Então, uma coisa interessante, já foi comentado, que é a latência. A partir do momento que a gente vê esse crescimento em provedores de serviço, né, como Amazon, né, AWS, Microsoft agora com seus data centers aí, que é o caso do Azure, e novos data centers vão começar a surgir para prover esse tipo de serviço, acaba ficando muito importante essa questão da latência. Então, quanto mais próximo você traz o seu data center, o seu serviço, você consegue ter uma maior qualidade daquele serviço que é prestado. E a internet das coisas é um serviço que faz utilização 100% da nuvem e de um data center que provê esse tipo de serviço, né? Então, a partir do momento que essa infraestrutura estiver cada vez mais próxima das corporações, né? Então, hoje, quando a gente fala de nuvem, muitas pessoas e as empresas, poxa, mas os meus dados vão estar onde? Em qual nuvem? Vai estar sendo replicado aonde? Não só pela questão de segurança, mas também pela questão da qualidade do serviço. Então, um dado que é processado, no caso de um hospital, por exemplo, é processado num data center que fica na Ásia, é diferente de um dado que é processado num data center que fica no sul do país. Né? Então, esse tipo de movimento, essa criação de replicação de alguns data centers, trazendo cada vez mais próximo, vai realmente, junto com a tecnologia da internet das coisas, vai ter essa adesão realmente não só em hospitais, que faz bastante sentido, onde os dispositivos eles se conectarem, né? Eles podem otimizar cada vez mais o desenvolvimento. Então, se a gente pegar um caso de um serviço que está fazendo muito sucesso já há um tempo, que é o Watson da IBM. Então, é um serviço em nuvem e que já está sendo usado por várias empresas, como a Pfizer, como empresas para quê? O tempo que se gastava em pesquisa de algumas doenças ou para desenvolver algum tipo de medicamento, com internet das coisas ou com inteligência artificial, com esses recursos de data center como um serviço, você consegue reduzir drasticamente o tempo, né? Então, tudo isso faz parte de um ciclo onde a infraestrutura que é provida com a fibra ótica para comunicar esses data centers, trazer mais próximo das pessoas, faz todo sentido. A gente está simplificando tanto esse tipo de serviço digital que eu vou dar um exemplo de hoje. Nós estacionamos o carro aqui na frente do prédio e o Thiago pegou um serviço digital da Prefeitura de São Paulo e pagou o estacionamento dele, na rua. E ele tem um período ali que ele vai ficar parado ali e esse período
é compreendido de 1 hora, se não me engano, e ele vai receber um recadinho de algum data center, né, que pegou esse recado dele, dizendo, olha, está acabando o seu tempo, você tem direito a mais 1 hora, você paga o ticketzinho. Então, tá na gente, a gente ainda não está percebendo o quanto que a gente está digitalizado, né? Seja em escolas, seja em hospitais, seja na rua para estacionar o carro, seja no shopping center para entrar e sair com o meu sem parar. E atrás disso, tem que ter uma infraestrutura competente, boa, que me atenda, porque se ela parar de atender, o usuário vai reclamar, o usuário vai deixar de ter o serviço e essa mobilidade que a infraestrutura vai trazer para essas grandes empresas vai parar esse desenvolvimento, vai parar esse ciclo de dinheiro. Mais recentemente, nós anunciamos um investimento nos Estados Unidos para ampliação da capacidade de produção de fibra ótica de 150 milhões de dólares para atender a demanda, o aquecimento e a demanda global de fibra. Então, também a gente vem investindo no Brasil, como eu comentei, devido à questão de incentivos para ajudar os nossos clientes a ter acesso a linhas incentivadas, de BNDES e outros bancos de fomento. Então, hoje, basicamente, talvez 70%, 80% do que nós comercializamos, nós produzimos aqui no Brasil. O que a gente tem visto é que precisa de um investimento local para se ganhar agilidade. Essa é a nossa visão de futuro. Principalmente nessa parte de mercado de fibra ótica que demanda alguns comprimentos, algumas peculiaridades, vamos chamar dessa forma. Esse é um mercado que, independente da oscilação da economia, tende a crescer, na visão de vocês, então? Acaba sendo uma necessidade humana, né? Acaba, como a gente pode comentar do Wi-Fi, né? Falando de fibra, mas falando do Wi-Fi, assim como você usa um Netflix ou YouTube na tua casa, se chega um link de fibra na tua casa, você vai querer esse link, porque ele vai te proporcionar um serviço melhor e aquele serviço é o seu filho que vai pedir, é a sua esposa, é você que precisa para trabalhar. Então, existe essa pressão realmente. Apesar dos movimentos econômicos, né, da oscilação econômica, existe essa pressão da sociedade em utilizar os serviços. Né? Falta ainda 40% das cidades. Inclusive, isso é uma das coisas que está colocada na política, que foi colocada na nova política de banda larga, que foi colocada para consulta pública pelo Ministério. Um dos pontos é você chegar com fibra em 100% dos municípios. Uhum. O outro ponto é você fomentar regiões de baixa competição. O outro ponto é você chegar com a tecnologia de 4G em 100% dos municípios. Uhum. 3G, pelo menos 3G nos vilarejos. Atendimento a 100% dos órgãos públicos com banda larga. E fomentar a questão das cidades inteligentes. Então, essa é a base do plano. E até para conseguir direcionar a questão da migração das operadoras de concessão para autorização, a questão da troca das multas por investimento. Recentemente nós tivemos algumas operadoras que conseguiram fazer o termo de ajuste de conduta e converter em investimento. Esse eu acho que é um ponto que deve drivar a questão dos investimentos em banda larga, principalmente em regiões de baixa competição e com alta demanda. Então eu acho que essa questão da nova revisão da política também deve contribuir bastante para isso. Então nós vamos ter, a partir de 2018, vários fatores influenciando aí para que essa infraestrutura avance com maior velocidade, na visão de vocês. Vários motivadores para que você tenha uma rede ótica, investimento maciço massivo em rede ótica. Mas tem uma outra coisa mais importante que eu não lembro, acho que foi o Cláudio que falou, o Thiago, não lembro agora. A fibra ótica, na verdade, para o usuário final, vamos falar, eu gosto de fibra ótica, tenho 22 anos de mercado de fibra ótica. Eu acho que os nossos amigos aqui têm, pelo histórico, eles também têm bastante tempo.
Para a gente, a tecnologia é um negócio interessante. Mas para o usuário, para ele, não importa o que chega, importa o serviço disponível. E aí você começa a verificar. Na verdade, quando você tem a banda disponível para o usuário, você muda o estilo de vida dele. Na verdade, hoje, o que muda não é a fibra, e sim o que ela traz pra gente, o estilo de vida. A gente acorda, a gente tem eu não tenho smartwatch, ainda sou mais antigo nesse ponto, ainda não consegui, eu gosto do reloginho de engrenagem. Mas, o que acontece? Você vê muita gente com o smartwatch conectado no telefone, conectado na rede, conectado numa comunidade. Isso mesmo. Então, tudo está você está conectando pessoas através da rede. E para isso, você precisa ter a banda larga. Se nós víssemos isso há 10 anos, nós não tínhamos nada disso. Exato. Hoje, aquele exemplo do carro, eu entro lá, pago pelo telefone celular, muito mais fácil. O nosso estilo de vida já não se permite mais deixar de ter esse tipo de coisa. Então, isso que vai fomentar a cada vez mais o consumo, e aí isso puxa uma série de outras coisas junto. É a fibra, é um data center edge colocado na localidade, é desenvolvimento de teste de software, de segurança, e isso vai puxando, né? Os grandes investidores e os governantes descobriram que essa conta fecha no final. Porque há o consumo. A demanda, ela deve existir, e ela existe nos grandes países porque ela é consumida, senão ela não existiria. E eles perceberam, tiraram um pouco aquele complexo de vira-latas aí que nós tínhamos há algum tempo. O povo brasileiro, a nação brasileira consome muito esse serviço digitalizado, né? É que a gente vai percebendo aos poucos o quanto a gente consome esse serviço, em todos os sentidos. E essa conta, tanto para o governo na parte tributária, quanto para os grandes investidores, seja de fora, como a própria CoinScope, que está no Brasil, e já acabou de comprar uma outra empresa de cabeamento, que é a AMP também, né, que agora é do grupo também, CoinScope. Quer dizer, está investindo no nosso país, por quê? Porque essa conta fecha. E é importante também que essa conta feche, para que esse desenvolvimento não pare, né, para que a gente chegue em níveis aí muito melhores de serviço digitalizado e de serviços para o povo. Porque se o povo está feliz consumindo bem e está feliz com esse consumo, você pode ter certeza que o país está progredindo, o país está crescendo. A conta tanto fecha que a Furukawa criou um programa diferenciado para atender a demanda dos pequenos provedores, né, Celso? Nós temos trabalhado desde 2011 atendendo os provedores. Quando nós iniciamos, era assim, você ia nessas feiras de associações de provedores, todo mundo falando de rádio e a gente falando de fibra ótica, e começou a demanda de fibra para interligar as estações de rádio, né, o backhaul, porque estava engargalando em função da velocidade, e pouco a pouco nós fomos educando esse mercado, e hoje a esmagadora maioria dos provedores já não investem mais em rádio. Todos os provedores, eles, num grau maior ou menor, têm investido em fibra. Então você vê cidades, eu conheço cidades de 10 mil habitantes, interior do Ceará, interior de Minas, interior de todos os estados, que tem serviços de internet de 100 mega, que tem TV por assinatura, com todos os canais que nós temos dos grandes operadores, que tem telefonia celular, numa cidade de 10 mil habitantes. Então, realmente está impactando a vida das pessoas, né, essa mudança. E esses provedores demandam o quê? Demandam fazer investimento. Os pequenos provedores têm dificuldade de acesso a crédito. Esse é um gargalo. A gente vem desenvolvendo formas de tentar auxiliar nesse acesso ao crédito. Criamos, por exemplo, em parceria com alguns agentes financeiros, um cartão de crédito Furukawa, né, que propicia desses clientes nossos fazer um investimento e parcelar esse investimento em até 12 vezes para conseguir rentabilizar o investimento e fazer a conta fechar. E outros diversos, temos trabalhado com os bancos de fomento, como eu comentei, BNDES, nas diversas linhas. Então, para que a gente consiga dar esse atendimento. Um ponto importante nesse segmento de provedores é que muitos deles não tinham capacitação.
Por quê? Porque eles conhecem a internet, mas provinham do rádio. Então nós tivemos que criar toda uma estrutura de capacitação desses provedores, ensinar como é que você monta a rede, como é que você monetiza a rede, enfim. E para isso nós criamos um programa grande de capacitação. Hoje nós já capacitamos em torno de 600 empresas, em torno de 1.200 funcionários, 1.200 pessoas, para que essas pessoas consigam tirar o máximo da tecnologia e prover a internet nessas regiões mais longínquas. Bom, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, a contribuição que nos deram. Eduardo Venturini, da CoScope, muito obrigada. Celso Mochizuki, da Furukawa, muito obrigada. Muito obrigado. Thiago Santos, da B2On, muito obrigada. Obrigado. Cláudio Santos, da B2On, muito obrigada. Obrigado a vocês. Gente, obrigado. E até o próximo Estúdio IP News.